Pai, nós agora queremos nos colocar diante de Ti, nos entregar, colocar a nossa vida no Teu altar, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, te pedir ajuda para vencermos o pecado que ainda não conseguimos controlar. Ajuda o Teu Espírito Santo para que a gente possa ter domínio sobre a nossa carne, deixar que o Teu Espírito flua, cresça sobre as nossas vidas. Abençoa agora, Senhor, que os teus anjos estejam cercando este lugar, guardando as vidas que estão acompanhando este momento, Senhor, porque nós estamos congregando juntos, levando o nosso louvor diante do teu altar, clamando em união, em comunhão. A nossa oração esteja em concordância com a tua vontade agora, Senhor, e que a tua palavra venha gerar vida sobre as nossas vidas, gerar transformação sobre cada coração, que haja cura onde há necessidade de cura e que seja um momento especial, Pai, como sempre é na tua presença, Senhor, porque nós podemos sentir o teu amor, sentir a tua presença, sentir o Senhor conversando conosco, falando a respeito das nossas vidas e no individual também. Que seja mais um momento, Pai, que a gente possa sentir a tua graça, sentir o teu perdão sendo derramado sobre as nossas vidas, o sangue do teu filho, e que os teus ministros sejam usados pelo teu Espírito Santo agora, Senhor. Que seja o fluir dele neste momento, ministrando a tua palavra, ministrando a tua vontade, declarando as tuas promessas, declarando aquilo que o Senhor estabeleceu para que a tua justiça esteja cravada nos nossos corações, Senhor, e que a gente manifeste a tua graça, manifeste a tua luz por onde quer que a gente vá, que nós sejamos reconhecidos como teus filhos, Senhor, e que nós sejamos reconhecidos, Pai, porque o Senhor nos transformou, o teu Espírito Santo trouxe transformação, a presença de Jesus na nossa vida gerou uma transformação radical e que as pessoas possam enxergar a, a bondade que existe nisso também, Pai, em nome de Jesus. Amém. É o Salmo número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor,
nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que o nosso coração entenda, né, que a nossa passagem aqui pela terra, ela é um nada se comparado à eternidade. E o que nos está proposto é a eternidade. E para isso, né, é mais do que suficiente a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Quando entregamos o nosso coração nas mãos do Senhor Jesus, a eternidade está ao nosso dispor. Nós nos alegramos e gostamos de estar aqui nessa vida. E é bom. Nós temos um papel a cumprir, temos uma missão nos dada por Jesus. E vamos fazer isso com afinco, com dedicação, né? Vamos fazer o nosso melhor. Agora, Deus sabe todas as aflições que passamos. Deus sabe tudo que nos oprime. Deus sabe o quanto sofremos. E Deus sabe o quanto devemos nos alegrar também. Quando o nosso coração e a nossa confiança está em Deus, nós olhamos para o alto e sabemos o que nos espera. Sabemos que a graça de Deus virá sobre a nossa vida. Não só virá, ela já é sobre a nossa vida. E o fato de já ser sobre a nossa vida quer dizer que muitos motivos para nos alegrarmos nós temos. Ah, você não está enxergando? Então, presta mais atenção. Ore e peça a Deus. Deus vai te mostrar quantas coisas boas têm acontecido todos os dias com você e você não tem percebido. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa à mercê. Deus prepara um banquete para nós à mesa do inimigo. Pensa nisso. Pensa o que é receber um banquete na mesa do próprio inimigo. Deus nos abençoa. E como diz aqui no versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus confirma aquilo que o Senhor entregou para que a gente faça aquilo que é o nosso dever, a nossa obrigação, o nosso papel. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não tem importância. 28. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
39. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. 81. Renova-me,
Provérbios, capítulo 3. Na meditação dessa palavra, entregaremos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. É a partir do versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Serás tu saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, Pai amoroso, é no teu altar que eu entrego os dízimos e as ofertas trazidos aqui pelos teus filhos. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e clamo em favor de todos esses meus irmãos, para que o Senhor estenda a sua mão generosa e entregue, Pai, bênçãos sem medidas. Cuida, Senhor, cuida daquilo que cada um tem pedido a Ti em oração. Atende cada um desses pedidos, Senhor. E faz, Senhor, faz com pressa. Não deixe, Pai, que o inimigo tenha motivos para nos envergonhar, para nos humilhar. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra prevalece sempre, sobre tudo e sobre todos. E nós confiamos no Senhor, assim como nós confiamos na Tua palavra também. Mais uma vez eu te peço, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oramos também, Santo Deus, pela palavra que será ministrada nessa noite. Que a Tua graça e o Teu amor encham esse lugar. Que os nossos corações estejam prontos e abertos para receber a porção do dia de hoje, o nosso alimento do Espírito, aquilo que renova a nossa fé, que redobra a nossa esperança e que nos dá certeza da Tua fidelidade, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ainda no livro de Gálatas continuar a nossa leitura, o nosso estudo, pedindo a Deus que nos ensine pelo Espírito Santo. Nós temos lido a importância de estarmos sempre buscando entendimento, compreensão, sabedoria, sempre apoiados na própria palavra, em cada livro, em cada ensinamento, em cada texto. Sempre nós encontramos aqui uma direção do Senhor para a nossa vida, uma orientação, um conselho, uma direção certa, às vezes uma repreensão, disciplina,
mas em todo o tempo a própria palavra de Deus vai nos direcionando, nos orientando, para que a gente cada dia esteja sendo transformado pelo poder dele, pela graça, para que a nossa própria vida seja louvor diante do Senhor, para que a gente viva para manifestar a glória de Deus na nossa própria vida, no nosso viver. Amém? No capítulo 6, nós vamos dar continuidade, porque vimos que o Espírito é que traz a diferença para nós. Nós devemos evitar a obra da carne, que seria a vontade da nossa alma e do nosso próprio coração, e buscar o fruto do Espírito, que traz sobre nós o próprio mover de Deus para vivermos aqui, com paz, com alegria, com mansidão, com domínio próprio, com entendimento, com alegria, paciência e fidelidade em todas as coisas. No capítulo 6, nós lemos assim, Paulo falando: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que você também não seja tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui, Paulo está falando a respeito da nossa responsabilidade pessoal. O que nós fazemos, nós recebemos de Deus. Seja para o bem ou para o mal, todas as nossas obras estão diante do Senhor. Todos os nossos dias são contados por Ele. Tudo que nós fazemos está diante dos olhos de Deus. E cada um é responsável pelas suas próprias obras, por aquilo que faz, pelo que se empenha em fazer, por aquilo que se dedica a fazer em nome do Senhor. Então, tudo que nós fazemos é para a nossa própria vida e não de uma outra pessoa. Por isso que o título até fala, nós devemos nos ajudar. Se a gente vê alguém errando, a gente deve, com brandura, procurar corrigir e reorientar aquela vida. Sempre entendendo que, por sermos um corpo, nós não podemos deixar uma mão machucada, temos que cuidar dela. Nós não podemos deixar um membro ferido, temos que cuidar dele. Como um corpo, nós devemos zelar por cada parte desse corpo, mas a responsabilidade pelo que fazemos é de cada um. Amém? Na minha Bíblia tem um título que diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? É até aqui. Relendo o versículo 6, porque nesse trecho é como se tivesse
4 ensinamentos diferentes colocados aqui um a um por Paulo quando ele escreveu essa carta. No versículo 6, ele fala sobre a importância de quando nós somos ministrados, ensinados e cuidados por alguém, da importância que tem da gente levar a essa pessoa as coisas boas que nós recebemos. Se nós recebemos oração de alguém e essa oração se cumpre e traz a bênção para nós, nós devemos ir lá dizer: você orou por mim e eu recebi aquilo que eu pedi. Então, aqui é muito claro quando ele fala que quem está sendo instruído na palavra deve participar das coisas boas aquele que o instrui. Porque essa pessoa, ela está acompanhando a sua vida. Ela está te instruindo, zelando, ministrando, cuidando e orando pela tua vida. Então você deve sempre se lembrar de levar a ela o resultado do trabalho dela. Quando aconteceu de Jesus tratar de 10 leprosos, ele, de certa maneira, essa palavra aqui que Paulo ensinou, Jesus cobrou dos outros, porque ele curou 10 leprosos. E os 10 foram embora, todos felizes, cantando, e foram lá para a cidade. Um voltou para dizer para ele: o Senhor me curou, eu vim aqui agradecer e glorifiquei a Deus. E quero glorificar a Deus. E Jesus falou: vocês não eram 10? Só um veio para agradecer. Então, ali a gente já vê que Jesus cobrou dos outros 9. Poxa, eles foram embora, nem agradeceram. Não vieram glorificar a Deus, não vieram trazer gratidão, não vieram dizer: eu recebi a minha bênção. Só um voltou para que aquela gratidão subisse diante de Deus como louvor, para glorificar o nome de Deus. E Paulo aqui fala para os homens, né, que ele está ensinando: é muito importante que você, recebendo, leve a pessoa que ministrou aquele bem que você recebeu. Depois, em seguida, ele coloca um ensinamento que é muito sério e que as pessoas, infelizmente, no mundo, ou por não conhecer, ou conhecendo, são insolentes e irreverentes, como a gente leu outro dia, porque elas não têm reverência, não têm respeito pela pessoa de Deus. E ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É muito sério isso, porque às vezes fazem piada com o nome de Deus, colocando o nome de Jesus em zombaria, e mais grave ainda quando envolvem o Espírito Santo de Deus numa piadinha, numa gracinha, ou escarnecendo quando se juntam numa mesa para escarnecer. E nessa mesa Deus fala para a gente nem sentar. E ele diz que devemos ter muito cuidado, porque aquilo que uma pessoa semeia é aquilo que ela vai colher. Jesus também trouxe esse ensinamento. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore ruim, ela não consegue dar um fruto bom. Uma árvore ruim, se é que ela dá algum fruto, porque uma figueira lá não estava servindo para dar fruto, e ele acabou secando ela. Bom, já que você não vai servir para alimentar ninguém, então seca logo. E Jesus deixou esse ensinamento fazendo essa comparação, que uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. O que a gente faz? O que a gente produz? Que frutos a gente coloca diante de Deus? O que a gente faz com a nossa vida? A nossa vida serve para quê? Servir é ser útil, é fazer um serviço.
nós servimos para quê? Eu faço isso, faço aquilo, eu faço por mim, eu trabalho por mim, eu realizo por mim, eu produzo para mim, o que eu produzo eu como. É assim que fala o egoísta. Mas quando uma pessoa tem entendimento e ela tem um coração bom, ela semeia bons frutos e é como uma boa árvore que tem ramos, muitas folhas para abrigar os passarinhos. Então é sinal que protege os outros. Ela dá sombra, então é sinal que ela é útil para proteger os outros do sol, ela cuida dos outros, ou ela dá fruto para alimentar os outros. E de várias maneiras a gente pode prestar atenção nessa palavra, porque de várias maneiras a gente pode fazer pelos outros e ser útil, principalmente na mão de Deus. Não adianta nada a gente dizer, eu produzo muitas coisas, eu faço não sei o quê e distribuo. Será que você está ajudando a outra pessoa? Será que você está cuidando de alguém? Será que verdadeiramente a tua vida está produzindo um bom fruto na vida dos outros? A gente deve pensar muito nisso. E principalmente nas nossas atitudes e ações. Como a gente é, como eu falo, como eu reajo, como eu trato os outros, como eu me comporto, como eu me relaciono. Eu estou acrescentando ou diminuindo? Eu estou construindo ou destruindo? Eu estou fazendo bem por alguém? Eu ajudo alguém a ser melhor e mais feliz? Eu interfiro na vida dos outros para que ela viva melhor? Eu faço alguma coisa para que a vida dos outros melhore? Aí sim eu vou poder dizer para Deus, Senhor, eu estou dando bons frutos, eu estou fazendo alguma coisa, estou sendo útil, estou servindo, e o que eu semeio, eu sei que eu vou colher. Então a gente deve ter muito cuidado para evitar ao máximo más obras, más ações, más palavras, porque a gente vai depois receber isso de volta. Amém? E depois ele completa isso dizendo no 8: o que semeia para a sua própria carne vai colher corrupção, que é o caso do egoísta, né? Aquele que é o avarento, ganancioso, ele quer apenas se encher das coisas. É tudo dá, como as duas irmãs, que na verdade é uma entidade demoníaca que ensina os homens a serem assim. Eu quero receber, eu quero, dá. Tem um profeta que explica a respeito disso lá nos livros dos profetas. E ele fala sobre essa entidade que torna o homem completamente ambicioso, egoísta, ganancioso, ele cada vez quer mais, e na verdade só para ele, porque é só o dar. E um provérbio nos ensina, é melhor dar para os outros, porque a alegria da gente fazer pelos outros não tem o que pague. A alegria de se dar, e Jesus falou, dê e dar-se-vos-á. Primeiro a gente faz pelos outros. Primeiro a gente estende a mão. Primeiro a gente olha para uma outra pessoa para ajudar, para fazer alguma coisa por ela. Primeiro a gente dá e a gente depois vai receber. E quando a gente age dessa maneira, quando a gente receber, vai ser muito mais do que a gente fez. Porque, na verdade, vai vir pela mão de Deus. E da mão de Deus vem multiplicação. Vem uma medida recalcada, sacudida e transbordante, porque tudo que Deus faz pela nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente fez pensando nele. E o que semeia para o espírito,
porque na verdade quer servir em nome de Deus, do próprio Espírito colherá a vida eterna, como nós lemos no Salmo. Tudo que nós fizermos por amor a Jesus Cristo, pela nossa fé, nós vamos receber aqui na terra, nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui, e depois nós vamos ter eternamente junto dele. Agora lê o comecinho do versículo 9 em voz alta. E não nos cansemos de fazer o bem, não importa a situação. E aí depois fala, né? Na hora certa, nós vamos poder colher esse fruto. E depois um alerta, né? Se nós podemos fazer o bem, nós vamos sair por aí fazendo caridade para estranhos, como alguns até ensinam, boas obras, obras de caridade, sair por aí fazendo bem, aí só naquelas datas, né? Na época de festa, começa a distribuir para os estranhos e, na verdade, para os da própria família, nada. E Jesus alertou isso, ele falou para o Mateus, Mateus, primeiro os teus, depois você olha lá fora, aí depois você vai fazer para os estranhos. Porque, em primeiro lugar, o nosso coração deve ser bom dentro da nossa própria casa. Se eu for terrível, uma pessoa horrível dentro da minha casa, e vou lá fora, só sorrisos. Queridinho para cá, meu amorzinho para lá. Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Porque os de fora que tem que ver eu sendo boazinha, são os de fora que tem que ver que boa que eu sou. São os estranhos e outras pessoas que devem receber minha atenção. Isso é hipocrisia. E Jesus condenou isso. Quando Paulo começa a relacionar essas coisas, ele não está falando pelo entendimento dele. Ele organizou aquilo que Jesus ensinou, colocou na carta e passou para esses homens lerem, para eles repensarem, reverem o que eles estavam fazendo com a vida deles, os valores que eles estavam cultivando e aquilo que eles estavam começando a dar importância. Não se esqueçam que a gente está falando aqui de homens que se converteram a Jesus Cristo, eram judeus, Paulo está falando com eles viviam debaixo da lei, conheceram Jesus e agora estava tendo uma grande confusão no meio deles, porque eles queriam voltar para a lei, ou então queriam inventar uma doutrina nova para eles viverem e começar a corromper todo o evangelho e a perverter a justiça de Deus de acordo com aquilo que eles queriam que fosse. Aí, de acordo com o interesse deles, eles falavam, não, é para ir. Aí o outro que não queria ir dizia, não, não precisa ir. E aí começou a ter uma grande confusão no meio da igreja, porque ao invés deles seguirem a própria palavra e aquele caminho retamente, eles começaram a desviar para um lado e desviar para o outro. E aqui, vamos ler lá no versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem para que vocês se circuncidem, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, o que eles preferiam? Ao invés de carregar a cruz de Cristo, o Evangelho, um ensinamento novo, uma palavra de libertação, uma palavra que Jesus havia trazido, uma palavra que Jesus havia trazido para ser vivida, eles começaram a ser perseguidos.
porque um monte de gente não gostou, se rebelou, se aborreceu e eles começaram a ser perseguidos por causa do evangelho. E para parar de ser perseguido, eles começaram a vestir uma roupinha nova para disfarçar. Não, eu não sou cristão, eu não sou crente. Eu sou, e aí nessa nova doutrina eles começaram a se desviar do caminho de Cristo. Porque confessar que era de Jesus gerava perseguição. Confessar que seguiam aquele evangelho e que criam naquela palavra gerava perseguição. Então vamos bolar uma maneira de evitar a perseguição. Eu não falo nada e vou viver um pouquinho do evangelho, um pouquinho do jeito que os outros aceitam. Um pouquinho na palavra e um pouquinho do jeito que as pessoas me aceitam bem. E eu não vou provocar nem discussão, nem aborrecimento. Um pouquinho eu vou viver por esse novo caminho e o outro pouquinho de acordo com o que o mundo fala para eu fazer. Jesus também disse: ninguém pode servir 2 senhores. Nós não podemos pôr um pé em cada canoa, porque uma canoa pode ir para a direita, a outra para a esquerda e nós vamos cair no meio do rio. E ele disse: ninguém pode servir 2 senhores, porque vai aborrecer um e agradar o outro. Então tem muita gente que começa no evangelho de Cristo, aí sofre perseguição e começa a viver uma vida disfarçada. Mas não dá para seguir o mundo e a palavra de Deus, querer ser legal no mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus, porque Jesus disse: vocês não podem servir a mim e ao diabo. E aí ele esclareceu para que ficasse bem claro para as pessoas: vocês não podem servir a mim e ao diabo também. Então não dá para querer ser do reino de Deus e continuar seguindo pelo mundo. Agora, nós vamos ler o versículo 14. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui Paulo fala com toda a simplicidade na profundidade das palavras dele. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Jesus também fez essa afirmação quando fez aquela oração. Vocês não são mais desse mundo. Vocês não podem voltar lá para querer agradar aquelas pessoas. Vocês têm que se separar. E vivendo separados para o reino de Deus, eles é que têm que entrar no reino de Deus para serem salvos e aí sim poder conviver bem com a gente, com interesse em tudo nos relacionamentos. Eles é que têm que vir para nós. Nós não podemos voltar para o mundo e para eles. Por isso ele falou que a gente tinha que se afastar de tudo para a gente não aborrecer o coração de Deus. Todos esses versículos em que me refiro ao que Jesus falou, depois convém que vocês procurem nos evangelhos para lerem lá exatamente como Jesus mencionou tudo isso. E depois ele fala no 15 assim: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que importa é ser, o que está escrito aí na sua Bíblia? É ser uma nova criatura. Não importa de onde você veio. Não importa se você foi judeu ou foi gentil. Não importa de que povo você veio. Você veio dos gregos, veio dos egípcios, veio lá da Macedônia, agora seria dos Estados Unidos ou da Austrália. Não importa de onde você veio. O que importa
é aquele que se torna nova criatura. Que foi antes, pouco importa. O que importa para Deus é a renovação, é a vivificação pelo Espírito e ser uma nova criatura nas mãos de Deus. A todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o povo de Deus. Quanto ao mais, ninguém me aborreça, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Então, Paulo põe assim um fim, né? Não venham me aborrecer questionando, duvidando, me afrontando, sendo agressivos, sendo grosseiros. Não vem contra a minha vida. Eu em mim trago as marcas de Cristo. E isso era a única coisa de que Paulo se gloriava. Ele ainda diz assim: se tem alguma coisa de que a gente deve se gloriar, é de pertencer a Jesus Cristo. Essa é a nossa glória. E disso a gente pode se gloriar. Eu conheço o meu Senhor. Eu sei quem é o Deus vivo. Eu vivo para esse Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem é Jesus. Ele está comigo. E disso a gente pode se gloriar. O resto, a gente aprende a não dar valor, porque nada desse mundo importa mais para nós. E a gente deve sempre pedir para Deus colocar para nós aquilo que verdadeiramente é dele. E nunca cairmos nessa confusão de quem é quem serve a quem, o que está sendo ensinado, porque fora dessa palavra não há salvação. Fora desse ensino não há vida. Fora dessa palavra, não importa nada pelo qual a gente possa viver. E fora do nome de Jesus Cristo, não há nenhum nome pelo qual importa que a gente viva. Então, é o Espírito de Deus quem renova essa fé no nosso coração, quem faz com que a gente, todos os dias, esteja lá buscando: Senhor, eu errei de novo e errei mais uma vez, mas me perdoa e me ajuda a me consertar. Porque é só o Espírito Santo de Deus para estar zelando e guardando a nossa vida aqui enquanto estamos na terra. Porque Ele prometeu que pelo Espírito Ele nos ensinaria, nos direcionaria, nos orientaria, guardando a nossa vida até o dia do juízo final. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração e peça. Que o Espírito Santo te oriente, que o Espírito Santo te ensine, que o Espírito Santo te livre de todo tipo de confusão e engano. E que, acima de tudo, renove em você fé, convicção, certeza, paz e o entendimento de toda a palavra para a tua vida. E que você seja uma bênção nas mãos dele para dar esse bom fruto, como em tudo aqui que nós lemos, guardando a nossa vida para que a gente não produza más obras. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te oriente e te abençoe muito. Em nome de Jesus. Que você permaneça, então, no amor de Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Amém? Dá um abraço a quem está perto de você. Deus te abençoe.